Há noites em que você se deita, fecha os olhos, mas o sono não vem. A mente continua girando como uma roda sem freio, o corpo tenso, o coração inquieto. E você se pergunta por que o descanso, algo tão natural, se transformou em uma batalha. Mas e se eu te dissesse que a insônia não é apenas um problema físico, mas um chamado, um sussurro do seu próprio ser, pedindo que você pare de olhar para fora e comece a escutar o que pulsa dentro de você? Nas tradições antigas, muito antes da medicina moderna tentar explicar o sono com fórmulas químicas e comprimidos, os sábios já sabiam de algo extraordinário. Eles compreendiam que o corpo humano não era apenas carne e ossos, mas sim um universo vivo, repleto de canais secretos e pontos de poder. E dentro desse universo pessoal, existia uma via sagrada, um caminho energético que conectava a cabeça ao coração, o coração às entranhas, criando uma ponte entre o mundo material e os reinos invisíveis da consciência. Esse caminho tinha um guardião, um nervo que os antigos não chamavam por nomes científicos, mas reconheciam por seus efeitos. Era como um rio interno que, quando fluía livremente, trazia paz, equilíbrio e acesso aos estados mais profundos do ser. Mas quando esse rio estava bloqueado, surgia a ansiedade, o medo, a agitação mental e, claro, a insônia. Os místicos, curandeiros e alquimistas do passado não esperavam estudos para confirmar o que já sentiam. Eles desenvolveram rituais noturnos, gestos precisos que realizavam antes de dormir, tocando zonas específicas do corpo com uma intenção clara: preparar o templo para a jornada noturna. Porque para eles, dormir não era simplesmente fechar os olhos e desaparecer por algumas horas. Era muito mais do que isso. Era uma passagem, uma transição consciente entre dois estados de existência. Era o momento em que a alma podia se desprender do peso do corpo físico e viajar por dimensões que a mente racional jamais alcançaria. Era quando podiam receber ensinamentos, curas energéticas, mensagens do universo. Mas para que essa travessia acontecesse com segurança e plenitude, o corpo precisava estar em estado de rendição total e a mente em silêncio absoluto. Por isso, noite após noite, com uma disciplina que beirava o sagrado, esses sábios colocavam suas mãos em pontos estratégicos, atrás das orelhas, na base do pescoço, no centro do peito. Não faziam isso de forma mecânica ou distraída. Faziam com reverência, como quem toca uma harpa delicada, sabendo que cada toque emite uma vibração que ressoa por todo o sistema. E o que eles tocavam, sem saber os nomes anatômicos, era justamente o trajeto do que hoje chamamos de nervo vago. A ciência contemporânea finalmente começou a validar o que essas tradições ancestrais sempre souberam. Pesquisadores descobriram que esse nervo, o mais longo do sistema nervioso craniano, é uma peça-chave na regulação de praticamente tudo que nos mantém vivos e equilibrados. Ele controla o ritmo cardíaco, a respiração, a digestão, a resposta inflamatória e principalmente nossa capacidade de relaxar ou de entrar em estado de alerta. Quando está ativo e saudável, nosso corpo entra no que chamam de modo parasimpático, o estado de descanso, regeneração e cura. Mas quando está suprimido ou desregulado, ficamos presos no modo simpático, o estado de luta ou fuga, onde dormir se torna quase impossível. Mas os antigos não precisavam dessas explicações neurocientíficas. Eles operavam a partir de uma sabedoria visceral, intuitiva, que vinha da observação profunda do corpo e da conexão com forças sutis. Para eles, esse nervo era como uma serpente de luz que subia e descia pelo eixo central do ser, carregando não apenas impulsos elétricos, mas também emoções, memórias e vibrações energéticas. Estimular esse canal antes de dormir não era apenas uma técnica de relaxamento,
Era um ato de comunhão com o sagrado, um código que desbloqueava as portas internas para que a alma pudesse partir em sua jornada noturna. E aqui está o que poucos compreendem. O sono não é um estado passivo, não é uma desconexão da vida. É, na verdade, um dos estados mais ativos e transformadores que podemos experimentar. Durante o sono, o corpo se regenera, sim, mas também acontece algo muito maior. A consciência se expande, os filtros da mente lógica se dissolvem e nos tornamos permeáveis a frequências que durante o dia não conseguimos acessar. É por isso que muitas revelações, insights e curas acontecem durante o sono. É por isso que sonhamos. Nossos sonhos não são apenas resíduos mentais ou projeções aleatórias do cérebro. São linguagens simbólicas, mensagens codificadas que o universo utiliza para nos guiar, nos ensinar e nos curar. Mas tudo isso só é possível quando entramos no sono de maneira correta, quando o corpo está verdadeiramente em paz e quando a alma se sente segura para viajar. E é exatamente aí que entra o ritual esquecido, o gesto sagrado que os antigos realizavam religiosamente. Ao tocar determinados pontos do corpo, eles ativavam esse canal interno, esse rio de energia, e enviavam uma mensagem clara ao sistema nervoso e à alma. Está tudo bem, você pode soltar, você pode ir, o templo está protegido. Com o passar do tempo, esse gesto se transformava em uma programação energética. O corpo começava a reconhecer aquele toque como um sinal, uma chave que automaticamente abria as portas do descanso profundo. Não era necessário esforço mental, nem repetições de afirmações, nem visualizações complexas. Bastava o toque consciente, feito com intenção e regularidade, para que todo o sistema respondesse de forma harmoniosa. Isso não é magia no sentido fantasioso da palavra. É ciência energética. É compreensão de como o corpo funciona não apenas como máquina biológica, mas como instrumento espiritual. Pense em quantas noites você passou rolando na cama, contando carneiros, tomando chás, assistindo vídeos, tentando forçar o sono a chegar. E ele não vinha, porque você estava lidando com o sintoma, não com a causa. A causa não está apenas na cafeína que você tomou ou no estresse do dia. A causa está na desconexão. Está no fato de que você se esqueceu de como entrar no sono de maneira sagrada. Você se esqueceu de que seu corpo tem portais e que esses portais precisam ser ativados com consciência. Os pontos mais poderosos, aqueles que os antigos tocavam, têm localizações específicas e cada um deles carrega uma qualidade única. A região atrás da orelha, por exemplo, onde o osso mastoide se encontra com o crânio, é uma zona extremamente sensível. Tocar ali com suavidade, usando 2 dedos em movimento circular lento, como quem acaricia uma pétala delicada, ativa imediatamente uma resposta de relaxamento profundo. É como se o corpo entendesse, através desse toque, que não há mais perigo, que é seguro desligar os sistemas de alerta e entrar em repouso. Outro ponto crucial é a base do pescoço, logo acima das clavículas, onde sentimos aquele pequeno vale entre os ossos. Essa região está diretamente conectada aos pulmões e ao coração. Quando tocada com atenção plena, regula a respiração de forma automática, tornando-a mais lenta, mais profunda, mais ritmada. E quando a respiração muda, tudo muda. O coração desacelera. A mente se aquieta. As ondas cerebrais começam a descer para frequências mais baixas, aquelas que antecedem o sono verdadeiro. E há ainda o centro do peito, onde muitas tradições localizam o coração energético, não o órgão físico, mas o centro emocional e espiritual do ser. Colocar a mão ali, sentir o calor da própria palma sobre o peito, é um gesto ancestral de autoconforto, de proteção, de aceitação.
É dizer para si mesmo: eu estou aqui, eu cuido de você. Você está seguro. Esse gesto aciona a glândula timo, que está relacionada ao sistema imunológico, mas também a algo muito mais sutil: a capacidade de sentir compaixão, ternura e conexão consigo mesmo. Cada um desses pontos, quando tocado com intenção, se torna uma senha entre você e seu próprio corpo. E quanto mais você pratica, mais forte fica essa comunicação. Com o tempo, você não precisa nem tocar por muito tempo. Apenas alguns segundos feitos com presença total já são suficientes para que todo o sistema responda. Isso acontece porque você está criando uma memória somática, uma programação profunda que vai além da mente consciente e se instala nas camadas mais primitivas do cérebro, aquelas que governam a sobrevivência e o repouso. Agora imagine se todas as noites, antes de dormir, você fizesse desse gesto um ritual. Não algo apressado ou mecânico, mas um momento sagrado. Você apaga as luzes, desliga os dispositivos, senta-se na beira da cama e respira fundo 3 vezes. Depois, com os olhos fechados, coloca os dedos atrás da orelha direita e faz movimentos circulares suaves, enquanto respira lentamente. Permanece ali por alguns instantes, sentindo. Depois move para a base do pescoço, toca com delicadeza aquele vale entre as clavículas e sente como a respiração se aprofunda naturalmente. Por fim, coloca a mão no centro do peito, sente o calor e agradece ao corpo por ter carregado você durante todo o dia. Esse ritual de apenas 3 ou 4 minutos transforma completamente sua relação com o sono, porque você não está mais tentando forçar nada. Você está criando condições internas para que o descanso aconteça de forma orgânica. Está honrando o corpo como templo, está respeitando o sono como portal. Está reconhecendo que você não é apenas um conjunto de músculos e neurônios, mas um ser multidimensional que precisa de cuidado em todos os níveis. E o mais interessante é que os efeitos desse ritual não se limitam à noite. Quando você começa a dormir melhor, a acordar mais descansado, todo o resto da sua vida muda. Sua energia aumenta, sua clareza mental melhora, suas emoções se estabilizam, suas decisões se tornam mais sábias, porque tudo está conectado. O sono não é separado da vida, é a base sobre a qual a vida se sustenta. E quando essa base é sólida, sagrada, consciente, tudo floresce. Mas há um detalhe crucial que não pode ser ignorado. Esse ritual não funciona se for feito com pressa, com ceticismo, ou apenas como mais uma técnica da lista de autoajuda que você coleciona. Ele funciona quando é feito com presença, com reverência, com a mesma seriedade com que um monge acende uma vela no altar, ou com que um sacerdote consagra o pão. Você precisa entender que cada toque não é apenas um estímulo físico, mas um ato de devoção ao seu próprio ser. É uma conversa silenciosa entre você e as camadas mais profundas da sua alma. Os antigos sabiam disso. Eles não faziam nada de forma casual. Cada gesto tinha peso, cada respiração tinha propósito, cada noite era tratada como uma oportunidade de morrer, simbolicamente, e renascer ao amanhecer. E é exatamente essa atitude que precisamos resgatar. Precisamos parar de tratar o sono como um inconveniente, como algo que nos rouba tempo produtivo. Precisamos voltar a vê-lo como o que realmente é: uma dádiva, um mistério, uma chance de nos reconectarmos com o que somos além do nome, além do corpo, além da história pessoal. E se você ainda duvida do poder disso, experimente. Experimente por apenas 7 noites consecutivas. Comprometa-se verdadeiramente. Crie seu próprio ritual. Pode ser exatamente como descrevi, ou pode ser uma variação pessoal, desde que mantenha a essência, presença, toque consciente, respiração profunda, gratidão.
Observe o que acontece, não apenas com seu sono, mas com sua vida inteira. Porque quando você toca esse ponto sagrado no seu corpo, quando você ativa esse rio interno de paz, você não está apenas melhorando a qualidade do seu descanso. Você está despertando para um nível mais profundo de existência. E é isso que os sábios antigos entendiam. Eles sabiam que o verdadeiro despertar não acontece quando abrimos os olhos pela manhã, mas quando fechamos os olhos à noite com consciência plena. Eles sabiam que a vida não é apenas o que acontece enquanto estamos acordados, mas também o que acontece enquanto dormimos. E sabiam que aqueles que aprendem a viajar conscientemente pelos reinos do sono tornam-se mestres de suas próprias vidas. Então, esta noite, quando o mundo ao seu redor adormecer e o silêncio descer como um manto, não lute contra a escuridão. Abrace-a. Não veja a noite como inimiga, veja-a como aliada. E antes de fechar os olhos, antes de entregar seu corpo ao mistério do sono, toque esse ponto sagrado. Toque com amor, com respeito, com intenção. E deixe que seu corpo relembre o que sua mente esqueceu. Que você é muito mais do que parece. E que cada noite é uma oportunidade de retornar à sua essência. Se esta mensagem ressoou em você, se algo dentro do seu peito se acendeu ao ouvir essas palavras, então não deixe que essa chama se apague. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo sabedoria que transforma, conhecimento que liberta, verdades que curam. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar este vídeo e redescobrir o poder esquecido que habita dentro delas. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa descansar de verdade, que precisa se reconectar consigo mesmo, que precisa lembrar que o sono não é fraqueza, mas força. E nos comentários, escreva esta frase como um compromisso consigo mesmo. Eu honro meu descanso como um ato sagrado. Deixe que essas palavras sejam mais do que letras na tela. Deixe que sejam um pacto entre você e sua alma. Porque a partir de agora, você não vai mais simplesmente dormir. Você vai atravessar portais. E cada despertar será um renascimento.